Você já projetou forro de gesso ou executou e teve surpresas, revisões ou erros que acabaram inviabilizando alguns detalhes? Nesse vídeo eu vou mostrar para você 5 dicas para compatibilizar forro de gesso em projeto. Meu nome é Felipe Soares, esse é o Exemplificando e aqui eu ensino você a eliminar erros e revisões de projetos com uma compatibilização assertiva e sem depender de um programa específico para isso. Mas antes de começar com as dicas, eu vou explicar o que é o forro de gesso estruturado e explicar a diferença, porque existe um outro tipo de forro, que é o forro de gesso aramado. Ele é feito com uma fixação de arame no teto, na laje e com uma estopa na placa de gesso, e ali a gente tem um forro de gesso aramado. É um forro de gesso um pouco mais frágil, então eu sempre trabalho com forro de gesso estruturado, e esse vídeo eu vou estar explicando exatamente sobre essa metodologia de forro de gesso. Para executar o forro de gesso, nós precisamos da placa de gesso, de um perfil, os reguladores, né, tirantes, as tabicas e cantoneiras. Eu vou explicar a diferença de tabica e cantoneira certinho, vocês vão entender depois. Então aqui por imagens eu vou estar mostrando para vocês exatamente como que é essa estrutura. Nós temos o nosso tirante, que é exatamente esses cabos que ficam fixados no teto. Ele é fixado através de um finca-pino. É um equipamento que é utilizado em obra para fazer essa fixação na laje, né? Ele acaba dando um disparo de um pino para fazer essa fixação em elementos estruturais. Então nós temos essa fixação na laje. O nosso tirante, aqui nós temos um regulador. Esse regulador segura o nosso perfil e logo abaixo desse perfil vem fixado a placa de gesso. Em todo o perímetro do nosso ambiente, onde está o forro, nós temos a tabica ou a cantoneira. É o elemento do nosso perímetro do nosso ambiente. Aqui nós temos um detalhe mais próximo de como é o nosso regulador. Aqui temos o tirante e o regulador ele é fixado no nosso perfil e faz a sustentação do perfil. Depois do perfil vem a placa de gesso. Aqui você consegue ver exatamente o tirante, né? O tirante ele vem em rolo para a obra, então a gente consegue fazer o corte lá na obra mesmo. Colocamos ele com o finca-pino na laje e aí fazemos a regulagem dele com o regulador. Esse regulador está preso no nosso perfil e assim a gente tem o nivelamento do nosso forro de gesso. Depois embaixo a gente vem fazendo a fixação da placa de gesso e aqui nessa foto você consegue ver a tabica na periferia do nosso ambiente. Você consegue até ver que existe um espaço aqui, ó, entre a placa e a nossa alvenaria. Nesse caso é um drywall e a gente consegue ver esse espacinho aqui. Então aqui a gente tem o perfil, temos o tirante, ali o regulador e a nossa placa de gesso. Eu trouxe aqui para vocês também darem uma olhadinha como que é esse sistema aqui. Quando eu digo que é o regulador, essa pecinha aqui, ela até consegue tirar aqui para mostrar para vocês. Essa pecinha aqui é o nosso regulador. A gente consegue ver aqui na parte lateral. E ele funciona exatamente dessa forma. Aqui temos o tirante, essa parte aqui é fixada na laje. Na hora que a gente pressiona aqui a nossa peça, a gente consegue fazer a regulagem do nosso tirante, ó. A gente consegue fazer isso. O nosso regulador, ele é preso no nosso perfil. E com a regulagem do tirante, a gente consegue fazer a regulagem da altura, o nivelamento do nosso perfil. Esse aqui é um regulador mini. Ele serve por conta de, na hora de ter espaços que você precisa fazer um forro o mínimo possível,
a gente utiliza essa pecinha igualzinha a outra, a única diferença é que ela é menor, mas o sistema é o mesmo. E ela também fixada aqui no nosso perfil. Deixa eu colocar. Então aqui a gente tem o nosso perfil, a fixação, ó. E temos dois tamanhos de tirantes. Perdão, dois tamanhos de regulador. E aqui o nosso tirante, que ele vem num rolo, a gente corta na obra, na hora de fazer a instalação do forro, e a gente vai fazendo as regulagens e vai colocando o forro. Embaixo do forro vem a placa de gesso e ela é parafusada. Então essa é a estrutura do nosso forro de gesso estruturado. Para nossa dica número 1, vou tratar aqui com vocês sobre a altura do forro. Como vocês puderam ver, a gente tem a estrutura do tirante fixado na laje, o regulador, aqui corre um perfil, neste caso, nessa foto, a gente tem a tabica aqui do lado, porque depois vai vir um painel aqui de madeira. Então, essa regulagem aqui, esse espaço, de forma construtiva, nós temos minimamente 15 centímetros, uns 12, 15 centímetros. A gente não consegue fazer menos do que isso porque acaba sendo inviável para executar isso na obra. A gente precisa do espaço para fincar o pino, né? A gente precisa do nosso tirante fixado na laje, a gente precisa do regulador para fazer essa regulagem. Então, na hora que a gente tem ali o mínimo do mínimo, no regulador pequenininho, que é o mini, a gente tem ali um espaço de uns 15 centímetros. Ainda tem a espessura da nossa placa que vai aqui embaixo. Então a gente não consegue fazer com que o forro fique menor do que 15 centímetros. Vamos adotar essa medida que é uma margem de segurança para você projetar. Uma vez que você faz o projeto, trabalhe sempre com margens de segurança para que não ocorra nenhum tipo de surpresa, imprevisto na obra, certo? Uma outra questão que a gente tem que limita o nosso forro de gesso são as instalações. Instalações no sentido de que, quando nós temos instalações hidrossanitárias, hidráulicas, elétricas, algum tipo de equipamento como um projetor, alguma estrutura específica que existe ali no nosso ambiente, ela acaba limitando o nosso forro, né? Claro, vai do projeto, de você querer fazer algum tipo de rebaixo naquela área apenas. Então, ela acaba limitando na região onde está a estrutura, onde está ali a nossa instalação hidrossanitária, e isso precisa ser levado em conta. Então você não consegue fazer uma altura, neste caso, de 15 centímetros. Talvez precise de 20 centímetros. Um outro item que eu gosto de compartilhar aqui também é a parte estrutural. Por vezes nós temos vigas, e algumas vigas elas acabam danificando, né? Não danificando, elas acabam entrando no meio ali do forro, no meio do ambiente, e aí por vezes você faz um projeto onde você prevê um forro, você prevê uma sanca, você prevê algum tipo de detalhe de iluminação, e aí temos uma viga que acaba fazendo essa limitação da execução do nosso forro. Então, compatibilize projeto estrutural, projeto hidrossanitário, a parte elétrica também. Dá uma verificada nesses projetos, entenda que eles podem impactar no projeto de forro de gesso, principalmente com questão à altura do nosso forro de gesso. A gente não consegue deixar ele, por questões construtivas, a gente já não consegue deixar ele colado no teto. Então você tem ali um limite dessa altura e verifique se não tem um limite ainda por questões de instalações, por questões estruturais. O próximo item, né, a dica 2, é iluminação em forro. Eu trago aqui para a gente trabalhar o projeto luminotécnico versus o projeto de forro. É uma questão que a gente sempre coloca em xeque, porque são dois projetos que andam juntos, mas um precisa entender o funcionamento do outro. Então, por exemplo, aqui na imagem a gente sabe que
para chegar a um ponto de iluminação ali, a gente precisa prever uma elétrica nesse espaço. Então, o projeto luminotécnico, ele precisa estar já no local, compatibilizado com o projeto de forro, para que durante a instalação não ocorra nenhuma surpresa, nenhuma interferência de um no outro e acaba ali fazendo algum tipo de revisão, de modificação na obra, e pode ser uma modificação que acaba acontecendo por conta do próprio funcionário que está lá fazendo o forro de gesso, por conta da pessoa que está lá fazendo a execução da obra, ela resolve modificar e isso acaba impactando o resultado final do projeto, principalmente luminotécnico, onde nós temos a questão de que a luz, né, a sombra da luz é que faz todo o trabalho, a harmonia do espaço, toda a composição do espaço. Então, atentem-se sempre a essa questão. Aqui eu trouxe para vocês darem uma olhadinha um projeto que eu fiz de forro de gesso, para vocês verem as paginações que eu trabalho. E eu coloco essa paginação aqui justamente por conta de que temos as questões das alturas dos forros, né, que eu gosto de separar as alturas dos forros, os rebaixos que nós temos. E aqui eu coloco a paginação dos perfis, por conta de que além de otimizar a construção, além de você facilitar para quem está executando e também não ter nenhum tipo de surpresa, não ter nenhum tipo de impedimento ali da hora, a gente também acaba economizando um pouco por questões de que na hora que você está fazendo ali o projeto, você já consegue ver aonde vai ter mais economia, onde vai ter algum problema, então você já verifica isso, antecipa esse risco, já analisa e já projeta, já contempla isso no projeto e já passa para a pessoa, olha, essa questão aqui, esse detalhe aqui a gente precisa dar uma verificada, então faz essa antecipação que a obra ocorre de uma forma muito mais harmônica e sem imprevistos, né? Nenhum tipo de atraso acontecerá. Eu trago aqui sempre essa questão do projeto luminotécnico junto com o projeto de forro, justamente por conta disso. Claro, existem perfil LED, né? Que você tem uma espessura mínima ali que ela consegue ficar dentro da própria placa de gesso. Porém, se a gente tem uma luminária que ela é um pouquinho maior, ela precisa ser considerada no projeto para que o perfil não tenha interferência com a luminária. Então, eu gosto de fazer a projeção dos pontos luminotécnicos dentro da planta de forro, da estrutura do forro, justamente para não ter nenhum tipo de surpresa durante a obra. Você prevê rasgo de sanca de gesso, você prevê perfil LED, você prevê painel LED, você prevê alguma luminária, algum pendente, algum item desse tipo, e aí você consegue harmonizar isso, compatibilizar isso com o projeto de forro de gesso. E muito melhor você trabalhar dessa forma, levar já para a obra prevendo essas interferências, porque na obra eles já sabem exatamente o que vai acontecer, onde vai estar o ponto de iluminação. Imagina você prever uma iluminação, chega na hora, tem o perfil LED, você precisa fazer uma sanca e aí depois você precisa cortar o perfil, fazer adaptações do forro, fazer um reforço por conta disso. Então esse acaba sendo um desgaste, você consegue evitar isso ainda na fase de projeto e é muito melhor. A obra tem muito mais desenvoltura, ela consegue trabalhar com uma facilidade muito melhor e uma economia de tempo e dinheiro para todo mundo. Item 3, né? Dica 3, instalações. Eu gosto de trazer essa dica justamente por conta de que o forro de gesso ele pode servir como um aliado para a nossa instalação. A gente consegue trabalhar com instalações elétricas, instalações hidráulicas, né, hidrossanitária, que entra também a parte sanitária, instalações de equipamentos específicos, seja ar-condicionado, pode ser também um projetor, enfim. Esses projetos, né, essas instalações, elas conseguem ser aliadas ao forro, né, elas conseguem utilizar o forro como um aliado, justamente para fazer essa passagem
você tem um espaço entre a laje e o forro e você passa por ali toda a sua tubulação, toda a sua instalação. E isso principalmente em questões de projetos de reforma, onde você tem um limitante, que é você não alterar a estrutura, não mexer na estrutura. Então você opta por colocar um forro de gesso justamente para facilitar a instalação dessas estruturas, desses sistemas. Aqui a gente consegue ver um ponto elétrico, aqui também tem um ponto elétrico, essa parte aqui também um ponto elétrico. Então você consegue avaliar, né, você já consegue prever esses pontos na fase de projeto. E aqui, por exemplo, a instalação, você já tem esses pontos previstos. Então, o projeto elétrico, o projeto luminotécnico e o projeto de forro, eles precisam estar alinhados, andando juntos, para na hora da obra, quem entra primeiro é o projeto, é o responsável pela parte elétrica. Então, o responsável pela parte elétrica vai entrar na obra e com um projeto já compatibilizado, já considerando as instalações do perfil de forro de gesso, a estrutura do forro de gesso, já considerando o luminotécnico, você não vai ter nenhum tipo de problema para a instalação e o responsável pela execução do serviço elétrico não vai precisar adivinhar onde vai estar a luz, onde vai estar a tomada, não vai ter nenhum tipo de problema. Aqui a gente consegue ver que tem tomada nesse ponto, tem tomada aqui também, nesse caso é interruptor. Então você consegue ver que trabalhando com, neste caso, estrutura de drywall, né? Você consegue utilizar o forro para fazer toda a distribuição elétrica de forma muito mais fácil, prevendo já os pontos. Essa imagem é o mesmo ambiente, ó, você consegue ver a evolução do ambiente. Então toda essa parte aqui a gente tem um drywall, onde pelo forro você tem as descidas pelo drywall, aqui também você tem as descidas pelo drywall aqui. Então você faz esse jogo da parte elétrica pelo forro de gesso. Muito mais prático, muito mais econômico e muito mais fácil de ser executado. E você já prevê os pontos de iluminação corretamente para que não tenha nenhuma surpresa no local, né? Aqui também temos essa questão, a gente já prevê a parte aqui da estrutura do nosso forro de gesso, passa toda a parte de instalação, coloca com um eletroduto certinho, já deixa tudo passado, já prevê os pontos onde são as iluminações, tudo certinho, e aí você facilita e muito a obra. Essa questão aqui eu trouxe para mostrar que nós temos em alguns ambientes, né, permitido fazer o rasgo em parede apenas se for parede de vedação, em casos onde a parede ela é especificada que é uma parede de vedação, então a gente consegue fazer o rasgo nessa parede e pela facilidade do forro de gesso a gente consegue descer pelo teto, né, pelo forro, a parte elétrica, a gente consegue aumentar um ponto pela parte elétrica. Às vezes o forro acaba facilitando e muito, você tem um acabamento, um revestimento que você não quer danificar tanto e você quer fazer o mínimo de intervenção possível, considera colocar um forro que é interessante, ele facilita muito nessa parte. Aqui a gente tem toda a parte de instalação hidrossanitária também na parte de cima, né? Você pode ver que não é nem pintado, não tem nem acabamento. Aqui a gente já coloca o nosso forro de gesso e aí faz o acabamento por aqui mesmo. E isso é tranquilo. Nossa dica número 4, fixação do forro. Comentei que temos o equipamento, que é o Fincapino, equipamento específico para fazer a fixação dos nossos tirantes no teto. Aqui temos o tirante, ele tem um pino aqui fixando ele. Aqui embaixo tem o nosso regulador, o nosso perfil do forro de gesso. E em todo o perímetro a gente tem a tabica ou a cantoneira. É interessante trazer aqui o tipo da laje. Só explicando de uma forma bem resumida, temos laje de diversos tipos. Laje treliça, laje maciça, que são as mais comuns, né? A laje maciça é uma laje que é toda feita de concreto, é um sistema monolítico de concreto, né? Com armação e concreto. A laje treliça, ela é trabalhada com treliças, que são pequenas viguinhas e espaçadas numa distância
E essa peça que vai no meio desse espaçamento é ou o EPS ou a lajota. São elementos que não são construtivos. Perdão, não são estruturais, eles são elementos construtivos. Então, temos esses dois tipos de laje mais comuns no mercado. Tem também laje nervurada, né, que tem ali as suas nervuras para trabalhar. Então, independente do tipo de laje, você entender o funcionamento dela é fundamental para essa questão aqui de você prever onde serão os pontos dos tirantes. Porque quando a gente traz para cá, é, vamos trabalhar com a seguinte situação, cenário. Temos aqui uma laje que é uma laje treliça. Então aqui nós temos uma vigota. A nossa fixação dos tirantes precisa ser feita, em caso de laje treliçada, apenas nas vigotas. A gente não pode fixar os nossos tirantes em lajota e nem EPS. Não vai ocorrer uma estruturação adequada para isso. Então, atentem-se a essa questão. Não saiam colocando, fazendo a projeção ali dos pontos de fixação dos tirantes em qualquer lugar. Ah, Felipe, mas é só eu fazer o projeto. O cara lá da obra ele resolve, faz tudo. Meu gesseiro, o cara que vai fazer o forro, ele resolve fazer tudo. Gente, vocês estão deixando na mão de um funcionário, de um profissional que por vezes não tem na cabeça outros projetos que ele pode impactar fazendo algumas alterações. Se você não passa uma modulação correta, se você já não prevê, já antecipa os riscos, quando você chega na fase de execução do forro de gesso, o profissional vai executar do jeito que for mais fácil para ele, sem levar em consideração as interferências que ele vai estar causando nos demais projetos, nos demais acabamentos, no luminotécnico, sem considerar que às vezes ele pode estar deixando ali um forro muito mais baixo do que é necessário. Então, atentem-se a esses itens. Quando você faz a paginação do forro de gesso, quando você já prevê essa questão, você já minimiza ou até mesmo elimina os riscos e erros que acontecerão na obra. Então, paginar o forro de gesso, atentar a esses pontos, compatibilizar o projeto estrutural com o de forro é fundamental para que não ocorram erros, não ocorram inconsistências na obra, não ocorram atrasos, né, problemas, o projeto não sai como foi planejado, acaba tendo um certo desgaste durante a obra e aí a obra acaba atrasando. Então, prever a metodologia da laje é interessante para você fazer a paginação, né, fazer a alocação dos tirantes. É importante você ter isso em mente. E também o tipo de espaçamento que você vai deixar de um perfil para o outro, isso é muito comum na parte de forro de gesso, quem está executando já sabe disso. Temos uma distância de 60 centímetros de um perfil para o outro. Essa distância é em função da placa, na dimensão da placa, né? A gente tem ali a direção que você vai colocar o perfil. Por muitas vezes considere o perfil naquele sentido que é o menor vão, né? Claro, colocando ali na balança se compensa colocar no menor vão, se compensa utilizar apenas um ou dois perfis para você, o que for mais fácil tanto para execução quanto para os outros projetos que ele pode influenciar, desde que ele não impacte nos outros projetos de forma negativa, ele ajude, né? Então temos essa questão para ser levada em conta. E lembrando que temos ali umas medidas mínimas, 60 centímetros de distância de um para o outro. A gente tem também a distância dos nossos tirantes em função das treliças. Você acaba sendo limitado a essa questão, em caso a treliça seja nessa direção aqui e você coloca o perfil nessa direção. Então atente-se sempre a esse ponto. A nossa quinta dica é tabica versus cantoneira. Quando utilizar um e quando utilizar o outro. Gente, é normatizado que a tabica deve ser utilizada para ambientes com mais de 50 metros quadrados de forro. Isso porque a tabica ela é ali a folga de dilatação
do nosso perímetro, né, para permitir a movimentação do forro. O forro ele tem ali as suas questões térmicas, ele ocorre dilatações. Então a tabica ela funciona justamente para absorver essas movimentações térmicas e evitar que ocorram trincas e fissuras na nossa placa de gesso. E por questões estéticas também, a tabica ela é melhor do que a cantoneira. Então a tabica, logo de cara, já é, digamos assim, melhor do que a cantoneira. Porém, ela é mais cara. Então você deve colocar ali na balança o que compensa você utilizar, né? E também como que é o seu ambiente. Claro, a tabica ela é normatizada para você utilizar acima de 50 metros quadrados, mas vamos levar em consideração que ambientes que você tem ali uma movimentação térmica, como por exemplo, uma cobertura metálica que ela absorve muito mais calor, então faz com que o ambiente fique muito mais quente. Você vai fazer um forro e essa cobertura metálica não chega nem a 50 metros quadrados. Considere a tabica justamente por questões de boas práticas construtivas, evitar qualquer tipo de patologia, né, de manifestação patológica no espaço. Então você já está prevenindo esse tipo de risco, levando em conta como que é a utilização ali do espaço e também a movimentação que vai acontecer na placa. Também edifícios, né, prédios, você também considera ali a tabica, né, para você colocar no forro de gesso, por conta de que edifícios eles têm ali suas movimentações, ele tem a ação do vento aplicada nele, ele tem ali a ele precisa fazer com que o forro absorva ali as movimentações, então você opte por colocar tabica. Então temos aqui numa imagem que eu vou estar mostrando para vocês o funcionamento da tabica. A tabica é exatamente essa estrutura. Em todo o perímetro da nossa obra a gente tem a tabica ou a cantoneira. E você vê que ela tem um espaço da nossa parede, nesse caso é um drywall, aqui é uma parede de alvenaria. Então no caso da parede, nós temos ali um espacinho, que é justamente esse espaço onde vai haver a movimentação térmica do nosso forro de gesso. Aqui a gente tem a estrutura onde vai fixar a placa, ela vem exatamente nesse ponto aqui, nessa área, região aqui, ela é fixada e parafusada na tabica, e aí ocorre o sistema de forro de gesso tabicado. Temos também com cantoneira. Você pode ver que não tem um espaço, então ela já está colada diretamente na nossa alvenaria, né, na parede, que ela vai ser fixada. E aqui já vem a placa de gesso e essa placa está colada diretamente na parede, fazendo com que não tenha um espaço para movimentação, para absorção, uma folga de dilatação, né, para a movimentação térmica. Então, essa placa muito provavelmente vai trincar se houver uma grande movimentação térmica. Em caso de prédios, principalmente nos últimos andares, em caso de banheiros que eles acabam ficando muito quentes por conta do vapor da água quente, pode acabar trincando por conta de expansão, né, de umidade. Então leve sempre esse ponto em questão. E o acabamento da cantoneira, você tem uma moldura de gesso. A moldura de gesso, depois que finalizada a sua execução, ela acaba criando um elemento rígido em todo o perímetro do ambiente que ele está colocado. E isso acaba fazendo com que crie um ponto de muito mais fragilidade no nosso forro. Na hora que ele faz a movimentação, em caso seja uma cantoneira, e você coloca a moldura, na hora que ele movimenta você vai trincar a moldura e o forro. Então, dá uma avaliada nessa questão. Considere sempre o melhor para o projeto, o melhor para a vida útil, o que evita o aparecimento de manifestações patológicas. Aqui eu vou mostrar um pouquinho, olha que interessante. A gente tem aqui uma instalação elétrica e ela está passando em cima do nosso forro. Aqui ela conseguiu entrar na alvenaria logo abaixo da viga, nesse caso é uma alvenaria de vedação, então a gente conseguiu descer o ponto aqui e você vê a praticidade de utilizar um forro de gesso nessa situação. Então, gente, a questão do forro de gesso estruturado,
Dei as 5 dicas para vocês darem uma analisada, considerar isso no projeto, sempre compatibilize o projeto, é, entenda das outras disciplinas e o quanto que elas podem influenciar no seu projeto. Temos um projeto, quando você tem um projeto de forro de gesso, você já traz muito mais conhecimento técnico para a obra, você já antecipa os riscos, você já evita que ocorram alterações, ocorram revisões, você garante que o projeto que você está fazendo, no caso de interiores, arquitetônico, né, a sua obra, ela seja respeitada e ocorra conforme o projeto. Então, lembre-se sempre a dica número 1, que são as alturas mínimas que nós temos do forro, as alturas quando temos os limites das instalações. A gente tem a parte que deve ser levada em conta, que é o projeto luminotécnico. Sempre compatibilize o projeto luminotécnico, né, na dica número 2. Na dica número 1, compatibilize as instalações que podem ser os limitantes para a altura do seu forro de gesso. Então leve isso em conta. Temos a dica número 3, que é compatibilizar projeto elétrico, compatibilizar projeto estrutural para que não ocorra nenhum tipo de interferência no seu forro de gesso, para que ele seja executado conforme o projeto, quando ele já está previsto esses impactos e você já faz ali as adaptações corretas, né? Faça a correta fixação do forro de gesso com os espaçamentos adequados, né? Compatibilize ali o tipo da laje que você tem para facilitar a execução, a metodologia construtiva do seu forro de gesso estruturado. Fazendo isso, você já evita algum tipo de erro durante a execução e avalie a relação tabica versus cantoneira na nossa quinta dica, onde você tem ali normatizado acima de 50 metros quadrados utilizar tabica, mas atentando-se aos itens que eu levantei aqui para vocês sobre as trincas que podem acontecer, sobre as diferenças que tem entre a tabica e a cantoneira. E aí você consegue fazer um projeto muito mais eficiente, um projeto que você elimine uma revisão, elimine erros e inconsistências, você traz para a obra um melhor aproveitamento do seu projeto, faz com que ela respeite o projeto e desenvolva e projete, né, execute conforme o projeto. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar aqui uma playlist com outros assuntos que eu trabalho aqui, sempre trazendo um universo, né, da compatibilização aqui nos projetos, trazendo sempre a relação obra e projeto, que são dois mundos que acabaram se distanciando, mas eu estou aqui trazendo e juntando os dois novamente. Então acompanhe aí as playlists que eu vou estar deixando aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, né? Ative o sininho para você receber as notificações, porque todo dia acaba saindo vídeo aqui no canal. Então sempre acompanhe o nosso Engie Amplificando, tá certo? Muito obrigado. É isso.